Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas B, C e D, Centro. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Saúde. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar 4 novas unidades básicas de saúde, nos bairros Prado, Paracatuzinho, Alto do Açude e Vila Mariana. Nas UBSs, os cidadãos recebem atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de vacinas, coleta de exames e medicação. Assim, facilitamos o acesso à saúde e entendemos as reais necessidades de cada comunidade. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Lilás Modas, o melhor da moda feminina e masculina. Rua Benedito Labossiere, 306 Centro, 3672-1378. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, no Shopping Paracatu, 3671-2710. A nova Agromac conta com amplo estoque em New Holland, Case, GTS e MacDon e um atendimento qualificado para melhor atendê-lo. Rua Urânio 98, Amoreiras 2. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Paracatu se despede do advogado Nelson Biuc, que morreu nesta quarta-feira em Lusiânia durante uma audiência. Palestra da Semana da Mulher em Paracatu aborda o tema Mulheres na Política. Minas Gerais já registrou 82 surtos de conjuntivite em 2018. Vereadora do Rio de Janeiro é assassinada a tiros e caso repercute mundialmente. Universidades federais formam comissões para avaliar estudantes matriculados através de sistema de cotas.
No esporte, Paracatu ganha em casa e vai pegar o Brasiliense nas quartas de final do Candangão. Drama e emoção, o Atlético conquista a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. E ainda, FIFA prorroga a suspensão de Marco Polo Del Nero até o mês de abril. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Celebrado nesta quinta-feira, dia 15, o Dia Internacional do Consumidor serve para lembrar os direitos do consumidor de ser ouvido e de ter acesso à informação. No Brasil, esse debate ainda tem muito a avançar, porém, conhecer os direitos básicos é o primeiro passo. Ainda existem muitas pessoas que compram e se sentem lesadas, porém deixam de reclamar porque não sabem onde e como fazer isso. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 28 anos. A lei mudou a relação entre quem compra e quem vende, trazendo avanços para as práticas de mercado. Mas 67% dos consumidores conhecem pouco ou nada do que está escrito nele. Eu não conheço. Mais ou menos. Você sabe quais são os seus direitos como consumidor? Não, mas eu preciso saber. A pesquisa, feita nos meses de janeiro e fevereiro com 800 pessoas, mostra também que apenas 7% conhecem bem as leis que protegem o consumidor. E na hora de usar a lei, 61% disseram que reclamam sempre ou quase sempre. Mas o que chama a atenção é que entre os consumidores que deixam para lá, 27% disseram que não exigem os próprios direitos porque ainda acham o processo demorado e desgastante. Ou pior, porque nem sabem para quem reclamar. O senhor não acha que adianta reclamar? Para quê? Pro Papa? O consumidor tem que reclamar nos sites e nos canais de reclamação de cada empresa e tem que reclamar nos PROCONs. Segundo o advogado, nesses 28 anos tivemos conquistas, mas ainda estamos longe de países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde quem compra é sempre respeitado. E para chegarmos lá, o consumidor brasileiro precisa continuar reclamando. O consumidor tem que manter os nossos congressistas pressionados, os órgãos de defesa do consumidor oficiais, né, pressionados, tem que cobrar dos PROCONs, tem que cobrar da Secretaria do Consumidor que ajam sempre no interesse do consumidor. E se tiver dificuldade, essas dificuldades têm que ser reveladas. Se tiver lobby dessas empresas poderosas, desses prestadores de serviços poderosos, esses lobbies têm que ser denunciados, porque são lobbies normalmente contra os interesses do consumidor e o interesse do consumidor tem que prevalecer sempre. E a defesa do ex-presidente Lula faz um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a prisão dele pelo TRF4 de Porto Alegre. O Tribunal de Segunda Instância da Lava Jato condenou Lula em janeiro e decidiu que a pena deve começar a ser cumprida quando não couber mais nenhum recurso à corte, o que deve acontecer em breve. Os advogados de Lula defendem que a prisão do ex-presidente seja decretada somente após o julgamento de todos os recursos possíveis no Supremo Tribunal Federal. O pedido já foi negado uma vez pelo relator do caso no STF, Edson Fachin, que transferiu a decisão para o plenário do Supremo. Por enquanto, está em vigor o entendimento do próprio STF, que permite a prisão de réus condenados em segunda instância, como é o caso de Lula. Agora, a defesa do ex-presidente entrou com um novo pedido para que o ministro Edson Fachin reconsidere a sua decisão, ou pelo menos envie o caso para julgamento pela segunda turma do STF, que tem apenas 5 ministros, e não para o plenário, composto por todos os 11 ministros e que depende do aval da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, para que o assunto entre em pauta. E nessa quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes concedeu liberdade a 4 condenados em segunda instância. Gilmar Mendes concedeu de forma liminar habeas corpus a 4 condenados por fraude fiscal e formação de quadrilha. Eles estavam presos desde junho do ano passado, após condenação em segunda instância. O grupo foi investigado na Operação Catuaba, um esquema de sonegação comandado pelo empresário Daniel da Coroa, que atua no setor de bebidas em 9 estados. Segundo a polícia, o esquema rendia 25 milhões de reais por ano aos envolvidos. O cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância foi decidido em uma votação apertada do Supremo, 6-5. Por isso, alguns ministros da Corte defendem um novo julgamento sobre o assunto.
A decisão de pautar o tema cabe à presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Um dos interessados é o ex-presidente Lula. Hoje, o advogado dele e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, se reuniu com a atual presidente, ministra Carmen Lúcia. A presidente do STF tem se manifestado contra colocar a discussão sobre a segunda instância em debate na corte. Sepúlveda saiu do encontro sem nenhuma garantia. Lula pode ser preso tão logo o Tribunal Federal da 4ª Região julgar os recursos do ex-presidente contra a condenação a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. E olha só essa notícia, o Brasil caiu 6 posições no chamado Relatório Mundial da Felicidade, divulgado pelas Nações Unidas. E a Finlândia tomou o lugar da Noruega como o país mais feliz do mundo. Veja como ficou a lista deste ano na reportagem a seguir. Finlândia, Noruega e Dinamarca encabeçam a lista dos 156 países, seguidos pela Islândia, Suíça, Holanda e Canadá. Os mais felizes, os finlandeses, reclamam dos invernos rigorosos, mas dizem que o país oferece segurança, educação de qualidade e saúde gratuita, além de assistência adequada para as crianças, cuidados com o meio ambiente e o tempo para o lazer. Todos os anos, o Relatório Mundial da Felicidade analisa aspectos sociais e econômicos dos países pesquisados, incluindo os índices de corrupção. Burundi, na África, ocupa o último lugar na lista da felicidade. O Brasil é o 28º e já perdeu 12 posições desde o início das pesquisas há 5 anos. Segundo a ONU, 36% dos brasileiros entrevistados reclamaram dos salários. Nos Estados Unidos, 18º lugar na lista, a organização registrou um dado curioso. A felicidade dos norte-americanos parece cair na mesma proporção em que a riqueza do país cresce. Nessa quarta-feira, durante o Fórum Econômico Mundial, o presidente Michel Temer afirmou que irá à Organização Mundial do Comércio para contestar sobre a taxa dos Estados Unidos sobre o aço. O presidente Michel Temer participou hoje de manhã da mesa de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do prefeito da capital paulista, João Dória, e do ex-jogador de futebol Pelé. Temer ressaltou a importância das reformas constitucionais para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Também falou sobre a taxa de importação para o aço e o alumínio, anunciada pelo governo americano. Temer afirmou que vai entrar em contato com Donald Trump e, se preciso, irá recorrer à Organização Mundial do Comércio. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. No discurso durante o painel, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também condenou as medidas protecionistas. O caminho deve ser o da abertura, do comércio, da agenda da competitividade e, importante, de integração latino-americana. No debate, Pelé falou sobre a sua especialidade. Hoje eu vejo a importância que foi o futebol para o nosso Brasil, porque o Brasil se tornou um dos países mais conhecidos no mundo por causa do futebol. O Fórum Econômico Mundial para a América Latina acontece num ano em que 8 países do continente elegem presidentes, momento considerado adequado para a reflexão de mudanças e o incentivo da economia. Mais importante que as eleições deste ano é o compromisso dos candidatos com uma racionalidade que coloque o Brasil à frente. E colocar o Brasil à frente é incentivar o investimento para a geração do mercado de trabalho. A luta contra o assédio sexual e políticas para fomentar a igualdade entre homens e mulheres também foram temas de debate e contaram com a presença de empresárias. Eu só acredito numa mudança com a união da sociedade civil. Para o diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, a globalização atual é sustentada pela revolução digital e as oportunidades dentro desse mercado. Ele pode trazer para o mercado a imensa maioria da população. Os pequenos e os médios empresários, por exemplo, são os grandes beneficiados, porque some o problema de distância, os custos diminuem, a facilidade de conexão com o consumidor aumenta. É um potencial extraordinário, tem que se aproveitar. E a polícia do Rio de Janeiro procura pistas pelos autores do assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi morta a tiros dentro de um carro na noite de ontem, na região central do Rio.
noite de ontem, Marielle Franco participou do evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, no bairro da Lapa, região central do Rio. Foi embora de carro, estava sentada no banco de trás. Ao lado do motorista, uma assessora. No caminho, também na região central, o carro deles foi cercado por outro veículo. Pelo menos 9 tiros foram disparados. 4 atingiram a cabeça da vereadora do PSOL, que morreu na hora. O motorista Anderson Gomes também morreu. A assessora foi atingida por estilhaços, socorrida e já prestou depoimento. Os criminosos fugiram sem levar nada. Para a Polícia Civil, foi uma execução. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à disposição do interventor federal. A morte de Marielle, a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro, foi noticiada pela imprensa internacional. A Anistia Internacional Brasil divulgou nota dizendo que o Estado deve garantir uma investigação imediata e rigorosa. Marielle Franco tinha 38 anos e uma filha de 19. Era socióloga e mestre em administração pública. Nascida e criada na favela da Maré, lutava em defesa dos direitos humanos, dos moradores de favelas e das mulheres. As últimas postagens nas redes sociais se referiam a uma outra batalha, contra a violência policial. No sábado, ela denunciava policiais do 41º Batalhão da PM que estariam ameaçando moradores da comunidade de Acari, na Zona Norte. Um dia antes de morrer, escreveu no Twitter: mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? E hoje o presidente Michel Temer comentou sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista, o Anderson Gomes, é inaceitável, inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular, que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos, com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, mas salientar que estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas, não matarão o nosso futuro. Nós estamos ali no Rio de Janeiro para restabelecer a paz, para restabelecer a tranquilidade. O ministro Jungmann, acabamos de decidir aqui, o ministro Jungmann logo mais estará no Rio de Janeiro para acompanhar pessoalmente estas investigações que nós queremos solucionar no menor prazo possível. Não destruirão o nosso futuro. Nós destruiremos o banditismo antes. E a guerra na Síria completa hoje 7 anos. E o governo de Bashar al-Assad avança sobre a resistência rebelde e está próximo de destruí-la. Mas dia após dia sofre e a população civil consumida por números escandalosos de refúgio e morte. 15 de março de 2011, milhares de pessoas tomam as ruas de Daraa. Elas protestam contra a prisão de estudantes que criticaram Bashar al-Assad e a morte de um manifestante que pedia liberdade na Síria. Em 22 de abril, 10 mil pessoas marcham contra o regime e sofrem uma intensa repressão. Pelo menos 100 pessoas morrem. Com o passar dos meses, em 2012, os protestos crescem e extrapolam as fronteiras. O país entra de vez na Primavera Árabe, uma onda que pediu liberdade e direitos em todo o Oriente Médio. Com o governo amedrontado, células do Hezbollah, do Estado Islâmico e desertores do exército se aproveitaram e dominaram cidades como Alepo, Homs e Raqqa.
Em agosto de 2013, o subúrbio de Damasco, dominado por rebeldes, é atacado, inclusive com o uso de armas químicas. Quase 1.500 pessoas morreram. Apesar disso, chega ao auge do avanço rebelde pelo país. Os grupos passam a disputar territórios entre si. Enquanto o exército sírio recebe apoio maciço da Rússia, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos avança sobre extremistas islâmicos. Em todo esse período de bombardeios praticamente ininterruptos, mais de 500 mil pessoas morreram. 5 milhões e meio abandonaram o país. Os que ficaram somam mais de 13 milhões. Essa instabilidade deixou 78% da população sem emprego, o que resulta em 2 em cada 3 sírios vivendo na extrema pobreza. A soma de todas as riquezas do país, o PIB, é hoje 4 vezes menor do que o registrado em 2011, quando a guerra começou, e a dívida pública está em 150% do PIB. Bashar al-Assad continua no poder. O exército, com a ajuda russa, conseguiu praticamente eliminar os rebeldes. Um último local de resistência é Ghouta Oriental, perto da capital Damasco. As ofensivas na área são diárias e já mataram mais de 1.000 pessoas somente este ano. Uma nova esperança é um acordo de retirada de civis da região, costurada pelo Conselho de Segurança da ONU, que tenta retirar os que não estão envolvidos no conflito e levar alimentos e remédios para os feridos. E vários estudantes saíram das salas de aula nessa quarta-feira, dia 14, nos Estados Unidos, em uma manifestação por maior rigor no comércio de armas no país. Os alunos se juntam ao movimento liderado por sobreviventes de um ataque contra uma escola na Flórida, que deixou 17 mortos no mês passado. Na escola Stoneman Douglas, na Flórida, onde houve um massacre um mês atrás, os alunos deixaram as salas por 17 minutos, em referência ao número de vítimas da chacina. O mesmo ocorreu na escola de Columbine, no Colorado, onde 13 pessoas foram assassinadas em 1999. Em Washington, estudantes ficaram de costas para a Casa Branca em sinal de protesto. Esse jovem de Maryland pediu: "Queremos mais checagem de antecedentes, para que seja realmente difícil ter uma arma." No domingo, a Casa Branca apresentou uma proposta de prevenção a assassinatos em escolas, excluindo a promessa do presidente Donald Trump de elevar a idade mínima para a compra de fuzis semiautomáticos de 18 para 21 anos. O governo também propôs armar e treinar alguns professores e funcionários, proposta rejeitada por associações de docentes. E a seguir, Ministério da Educação anuncia novidades para o Enseja 2018. Universidades federais formam comissões para avaliar estudantes matriculados através do sistema de cotas. E ainda dados colocam o Brasil no primeiro lugar como exportador de cana-de-açúcar. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. O Paracatu Card, o cartão que você já conhece, agora com ainda mais vantagens. Controle seus gastos na ponta dos dedos. Descontos em vários estabelecimentos. Maior rede credenciada. E em breve, Paracatu Card pessoa física. Visite nosso site www.paracatucard.com.br. Paracatu Card, o cartão que vale mais do que dinheiro. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.
Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho, em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias, do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias, Rua Temístocles Rocha, 102 Centro, 3671-6615. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro, 3671-6668. Universidades federais formam comissões para avaliar os estudantes matriculados através do sistema de cotas. Há um debate sobre o que deve prevalecer: a autodeclaração ou o parentesco. Há quase uma semana, estudantes ligados a movimentos negros ocupam a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em protesto contra mudanças no sistema de verificação de cotas. Negros, pardos e indígenas aprovados passam por avaliação e, se o estudante não for aceito, pode recorrer a uma comissão especial. Os manifestantes querem que a cor do candidato e não dos ancestrais tenha validade. Mas uma portaria publicada pelo Conselho Universitário provocou revolta em parte dos 17 integrantes da comissão. Pelo menos 10 integrantes já anunciaram a saída da comissão. Eles discordam dos critérios que foram estabelecidos pela comissão, que vai receber os recursos dos candidatos que não conseguiram entrar na universidade pela lei de cotas. Essa segunda comissão não é formada por estudantes e vai receber apenas documentos como fotos e certidões dos pais e até dos avós dos candidatos. O reitor da universidade diz que está aberto ao diálogo, mas defendeu o uso do parentesco até os avós. Com esta complementariedade ou complementação de evidências, pode-se eventualmente definir a questão do pardo, porque aí é que está o grande problema que eu entendo que seja o problema de caracterização. No ano passado, a URGS investigou 400 alunos suspeitos de fraudes no sistema de cotas. 239 tiveram a autodeclaração indeferida. Esta advogada defende estudantes que entraram com recurso depois de acusados de fraude e afirma que a universidade corrigiu um erro. Eu acho que o reitor foi sensível à nossa tese. E posteriormente houve uma recomendação da Procuradoria da República que também demonstrou sensibilidade à tese de que não pode só ser pelo fenótipo, porque a lei não fala em fenótipo. A lei fala em autodeclaração. A minha cor é branca. Se você carrega o sangue do negro, você é negro. Este antropólogo e pesquisador diz que as cotas devem ser para o indivíduo e não para os ancestrais e defende as comissões para combater fraudes. É necessário que as comissões participem desse processo, verifiquem possíveis fraudes de maneira bastante objetiva, evitar que as fraudes se repitam. E o Ministério da Educação anunciou novidades para o Enseja 2018. O exame é uma maneira de obter o certificado de conclusão do fundamental ou do ensino. A expectativa é que em 2018 o Enseja supere o número de inscritos do ano passado, que registrou mais de 1,5 milhão de participantes em todo o Brasil.
Com o exame, é possível obter a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. O Enseja, ele tem uma importância social muito grande, porque ele permite que as pessoas que perderam a oportunidade de realizar a educação na idade certa voltem ao sistema ou ingressem no mundo do trabalho com uma certificação de nível, tanto fundamental como nível médio. O significado social é esse resgate, é essa perspectiva de ampliação da cidadania. Uma novidade do Enseja para este ano é quanto às faltas dos participantes. Agora, a ausência no dia da prova deverá ser justificada. Gratuito, o Enseja Nacional teve uma taxa de ausência de 60% em 2017. E para evitar prejuízos aos cofres públicos, o Ministério da Educação decidiu mudar. Vai ter que pagar a inscrição, se ele quiser fazer o ano que vem de novo, e obtendo a gratuidade, ele deverá ressarcir o INEP dos custos deste ano, onde ele se inscreveu. Nós gastamos toda a energia e a verba para providenciar impressão de provas, meio de transporte, correção, e ele não compareceu. O Enseja tem 4 provas objetivas e uma redação. No calendário deste ano, as provas serão em 5 de agosto para o Enseja Nacional e 16 de setembro para quem mora fora do país. As edições direcionadas a adultos em penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas serão realizadas em setembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, lembrou que agora a certificação é feita apenas pelo Enseja e não mais pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Colocou a necessidade que a gente pudesse ter uma visão mais específica e focada naqueles que buscam a certificação de competências para jovens e adultos, e assim temos hoje o Enseja como uma oportunidade mais dirigida e adaptada às necessidades dos jovens e adultos nessa situação. Vamos agora falar do agronegócio. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Dados preliminares da safra de 2018 indicam a produção de pouco mais de 620 milhões de toneladas. As plantações já se desenvolveram em boa parte do país, tempo dos últimos preparativos para a colheita da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. E nessa cultura, o Brasil é o maior produtor mundial. Os dados da safra 2017-2018, que termina agora em março, indicam uma produção de pouco mais de 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no país. O estado de São Paulo responde por mais da metade desse total e essa região aqui de Ribeirão Preto, especialmente, concentra uma grande quantidade de produtores. Como o Otávio, que tem um condomínio rural com os irmãos na região. Na Fazenda Esperança e em outras áreas por perto, planta e colhe a cana para depois vender para as indústrias. Na próxima safra, a expectativa é de uma produção de mais de 300 mil toneladas. O canavial está muito bonito, a gente tem a expectativa de produzir até um pouquinho a mais aí, que o ano anterior, em termos de produtividade, né? A cana é transformada em açúcar e etanol, movimenta a economia e gera emprego. São estimados cerca de 1 milhão de trabalhadores formais em toda a cadeia. O presidente Michel Temer esteve com produtores em Ribeirão Preto para a abertura da safra 2018-2019. Na ocasião, Temer assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, que promete impulsionar o setor. O RenovaBio diria eu, apenas mais um novo capítulo de uma ampla agência de modernização. Eu penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes que este governo praticou. A iniciativa, que já tinha sido sancionada em dezembro, mas precisava de regulamentação, vai promover um aumento do uso dos combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel. Estabelece como serão definidas as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, prevê instrumentos como os chamados créditos de descarbonização, que vão permitir transformar a produção sustentável de biocombustíveis em créditos no mercado de carbono. Nós haveremos de trabalhar muito duro
para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Para representantes da área de biocombustíveis, o RenovaBio está em linha com os compromissos ambientais assumidos internacionalmente pelo Brasil e é fundamental para o desenvolvimento do setor. Na verdade, é um estímulo muito grande em termos de trazer uma competitividade do etanol em relação a dois argumentos, né? Um produto constantemente renovável, produzido no Brasil, e um fator extremamente desimpactante da emissão de carbono na atmosfera. E a seguir, Paracatu se despede do advogado Nelson Miucchi, que morreu nessa quarta-feira em Lusiânia durante uma audiência. Palestra da Semana da Mulher em Paracatu aborda o tema Mulheres na Política. E ainda, Minas Gerais registrou 82 surtos de conjuntivite em 2018. A gente volta já. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará 4 novos Pró-Infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre de 2018, o que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Lilás Modas. O melhor da moda feminina e masculina. Rua Benedito Labossiere, 306 Centro, 3672-1378. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, no Shopping Paracatu, 3671-2710. A nova Agromac conta com amplo estoque em Rio Rola, Grace, GTS e Macdon, e um atendimento qualificado para melhor atendê-lo. Rua Urânio 98, Amoreiras 2. Tem sentido o dono de uma padaria comprar pão em outra padaria? Não, não tem. Também não tem o menor sentido você ser dono de uma maquininha de cartões e usar a maquininha dos outros. Quem faz parte de uma cooperativa pode ter Cipag, a maquininha de cartões do cooperativismo. Não tem taxa de adesão, a mensalidade é menor e você vai ter uma parceria de confiança com bons resultados para você e sua cooperativa. Peça Cipag, a sua maquininha de fazer bons negócios. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro. 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista. 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços, Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2, fone 38-3671-1940. Paracatu se despede do advogado Nelson Biucchi, que morreu nesta quarta-feira em Lusiânia durante uma audiência. O gaúcho Nelson Ivan Biucchi, de 53 anos de idade, é natural do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele faleceu na tarde dessa quarta-feira fazendo o que mais gostava, o exercício da profissão de advogado. Ele participava de uma audiência no município de Lusiânia, no estado de Goiás, a 180 quilômetros de Paracatu. As primeiras informações dão conta de que Dr. Nelson sofreu um infarto fulminante. Dr. Nelson deixa a mulher e 3 filhos. Escolheu Paracatu para viver com a família. Aqui exercia a profissão de um dos advogados mais respeitados da cidade. Foi professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Finon. Gostava de fazer o bem e ajudar o próximo. Era rotariano. Devido aos relevantes serviços prestados ao município, recebeu o título de cidadão honorário de Paracatu, uma das maiores honrarias que um município pode oferecer a uma pessoa. Vivia sempre ao lado de amigos e gostava de reunir a turma para torcer para o time do coração, o Grêmio de Porto Alegre, e fazer um bom churrasco gaúcho. Para muitos, Dr. Nelson já deixa saudades. E dentro da programação da Semana da Mulher em Paracatu foi realizada uma palestra sobre a importância da mulher na política. A palestra foi ministrada por uma das coordenadoras da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marley Rodrigues. A questão da política, ela é importante para todo mundo, porque a política, nós somos um ser político. A política é um ato de reivindicar. Então, para a mulher que ficou muitos anos afastada da política, que não participou, o conhecimento da importância dela no espaço de poder é extremamente importante, porque ninguém, no mundo machista como o nosso, ocupado só pelos homens, e é de natureza do homem querer ocupar espaço de poder, e é da nossa natureza ficar mais calma, mais em casa. Se nós hoje, que nós temos muitas reivindicações, se nós não ocuparmos esses espaços, com certeza nós não seremos atendidas. Nós temos 10% no máximo de mulher só no poder. Por que hoje, muitas vezes, a Lei Maria da Penha, que a gente foi muito bem escrita, que é muito bem elaborada, e muitas vezes a mulher faz 10, 20 boletins de ocorrência e não é atendida, até que o seu companheiro vai e a mata, para depois a gente ter conhecimento. Porque eu acredito que tem poucas mulheres nos poderes e para lutar por isso. É preciso que nós abraçamos as causas umas das outras. E levar isso para o parlamento, para o poder, no centro de decisão. O poder legislativo, por exemplo, o poder que faz as leis, né, que é a principal atividade, né, embora tenha outras, fazer as leis, é que nós temos que ocupar mesmo. Também no poder executivo, nós temos que ocupar. Por quê? Quando chegar uma lei de interesse das mulheres, as mulheres vão defender. Ninguém sente as nossas dores, nenhum homem sente as nossas dores, porque eles são homens, eles sentem as dores deles, as nossas são diferentes. Nós precisamos de mudar a cultura das mulheres e dos homens. Nós não estamos querendo tomar poder, tomar lugar, nós queremos ocupar os nossos espaços, que eles existem, mas ainda é preciso conquistar, nós precisamos ainda conquistá-lo.
E olhos avermelhados e lacrimejantes, pálpebras inchadas e avermelhadas, secreção esbranquiçada e sensação de areia nos olhos. Esses são os principais sintomas da conjuntivite, que já provocou 82 surtos em Minas Gerais só nos 2 primeiros meses e o começo de março deste ano. Para se ter uma ideia, em 2017 foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde um total de 180 surtos. De acordo com a pasta, há um surto quando há um aumento repentino de número de casos de uma doença em uma região específica, além da normalidade. Segundo o balanço extraoficial, Paracatu registrou um aumento nos casos da doença nos últimos dias, o que coloca em alerta as autoridades e também exige um cuidado redobrado por parte da população. Outra cidade de Minas que também registrou um aumento significativo da doença foi o município de Mariana. Olhos avermelhados e inchados, lágrimas que escorrem sem parar. Com esses sintomas, Luciana veio à Policlínica de Mariana e o diagnóstico foi o que ela imaginava: está com conjuntivite. Na minha casa tá eu e mais as 3 pessoas que moram lá, todo mundo. 2 crianças e 2 adultos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Mariana está com um surto de conjuntivite. A doença já foi registrada em todos os bairros da cidade. Ontem nós tivemos um total de atendimentos de aproximadamente 400 e poucos só na clínica médica. E a gente estima que em torno de 40% seja só conjuntivite. E os casos de fato estão sendo conjuntivite bacteriana já com a família inteira já apresentando casos. As crianças não escapam. Vitor Daniel, de apenas 4 meses, está com o olho inchado. Cícero trouxe ontem a filha mais velha. Hoje teve que voltar à policlínica para trazer o outro filho. Ele começou foi hoje? Começou foi de ontem para hoje. E a menina tem uns 3 dias. Eu trouxe ela ontem e ela está cuidando, né? Mariana tem na rede pública apenas um oftalmologista por turno. Para dar conta de tantos casos, os pacientes são atendidos por médicos, especialistas em clínica geral. Somente os casos mais graves são encaminhados para a rede especializada. A gente tem uma estimativa, na verdade, igual eu falei, a gente não notifica um caso de conjuntivite, é uma doença de notificação compulsória, é um caso só, é só o surto. Então, a gente acredita que tem uns 300 casos no mínimo, pelo número de fichas de atendimento que a gente tem apurado. A gente não conseguiu apurar tudo ainda, né, porque é uma demanda grande, mas a gente acredita, assim, que mais de 300 com certeza. E a seguir, Paracatu ganha em casa e vai pegar o Brasiliense nas quartas de final do Candangão. Com drama e emoção, o Atlético conquista a classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil. E ainda a FIFA prorroga a suspensão de Marco Polo Del Nero até o mês de abril. A gente volta já. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o 2º semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindspar. No dia
1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente, vamos lá? A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho 85. Lojas B, C e D, Centro. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE, www.tre-mg.jus.br e compareça, no horário marcado, no cartório eleitoral, levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral. Vamos agora falar do futebol. Na tarde dessa quarta-feira aconteceram os jogos da última rodada da fase classificatória do Candangão. O Paracatu recebeu o Paranoá no estádio Frei Norberto e garantiu os 3 pontos. Já com a classificação garantida, o Paracatu entrou em campo com o objetivo de melhorar a situação na tabela de classificação. Antes do jogo, a Águia do Noroeste tinha 15 pontos ganhos e ocupava o 6º lugar. Já o Paranoá precisava vencer para fugir do rebaixamento, uma vez que a Cobra Sucuri começou o duelo com 6 pontos e em 10º lugar. Debaixo de um sol forte e um calor desgastante, o Paracatu levou um bom tempo para reagir. Aos 40 minutos, o Meiadinho fez 1-0 para a Águia do Noroeste. Placar da etapa inicial. No segundo tempo, Tyson ampliou para 2-0. O gol foi marcado aos 14 minutos. Daí em diante, a Águia do Noroeste administrou o resultado sem chances de reação da Cobra Sucuri. Fim de jogo, Paracatu 2, Paranoá rebaixado 0. Mesmo com o triunfo, os resultados da rodada não favoreceram o Paracatu, que terminou em 6º lugar e vai enfrentar o Brasiliense nas quartas de final, em confronto de 2 partidas, ida e volta. E veja os resultados dos demais jogos da rodada. No estádio Rorizão, o Brasiliense ficou no empate por 2-2 com Formosa. No Bezerrão, Gama venceu o Real pelo placar de 1-0. No Serra do Lago, Santa Maria goleou o Bolamense por 4-0. No Abadião, Ceilândia fez 5-2 no Samambaia. No estádio Agostinho Lima, Sobradinho venceu Lusiânia por 1-0. E com os resultados, a tabela de classificação ficou da seguinte forma, veja. A classificação da primeira fase ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar, Ceilândia, 25 pontos. Em segundo, Gama, 23. Em terceiro, Brasiliense, 21. Em quarto, Sobradinho, com 20 pontos.
Em quinto lugar, Real com 18 pontos, a mesma pontuação do Paracatu, que ficou em sexto. Em sétimo, Lusiânia com 14 pontos. Em oitavo, Formosa com 13 pontos ganhos. Em nono, Bolamense com 10 pontos. E em décimo, Santa Maria com 8 pontos. As equipes rebaixadas foram em 11º lugar, Paranoá com 6 pontos e Samambaia em 12º lugar com 5 pontos. E no próximo sábado, o Paracatu já começa a sua caminhada nas quartas de final, onde enfrenta o Brasiliense no estádio Frei Norberto no jogo de ida. Veja como ficaram os confrontos. Os jogos acontecem no fim de semana. Formosa e Ceilândia, Gama e Lusiânia, Paracatu e Brasiliense, Real e Sobradinho. E na noite de ontem, o Atlético conseguiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil de forma dramática. Mesmo jogando em casa e com vantagem do empate, o jogo só foi decidido nas cobranças de pênaltis. Antes da partida, foram feitas homenagens ao ex-diretor do Atlético, Bebeto de Freitas, que faleceu na última terça-feira após passar mal dentro da concentração na cidade do Galo. Os jogadores do Atlético entraram em campo com o nome de Bebeto na camisa. Os jogadores do Figueirense entraram em campo com a faixa de solidariedade. E os jogadores respeitaram um minuto de silêncio antes da bola rolar. Quando a bola rolou, o Atlético não conseguiu se encontrar em campo. O Figueirense se aproveitou da fragilidade adversária e abriu o marcador aos 21 minutos, com Zé Antônio cobrando a falta com perfeição. 4 minutos depois, Ricardo Oliveira recebeu livre dentro da área e deixou tudo igual. No segundo tempo, o Figueirense conseguiu passar novamente à frente do placar após o vacilo da defesa atleticana, que Jorge Henrique aproveitou e tocou no canto do goleiro Vitor. Com o resultado de 2-1 para o Figueirense, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Destaque para o goleiro Vitor, que defendeu 2 cobranças dos catarinenses. Fábio Santos, Ricardo Oliveira, Tomás Andrade e Luan marcaram para o Galo, garantindo a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. A gente tenta fazer um jogo emocional ali com o batedor, mas é inevitável que não venha as recordações de 2013, mas como eu falei, nós estamos em 2018 e a gente procura escrever uma nova história vitoriosa desse ano, porque é outro elenco, é outro grupo, né? E acho que a gente vem trabalhando para escrever uma história vitoriosa em 2018 também. A gente dedica essa vitória especialmente a ele, quando teve a notícia, dá um baque sim na gente, mas agora é mandar força para os familiares, que Deus abençoe a todos. A gente não queria tão sofrido, né? Mas é a cara do Atlético, né? É no sofrimento mesmo, na garra, na determinação e na maturidade da equipe, tranquilidade que teve até o final do jogo, né? Na decisão por pênaltis também. É muito difícil, é muito tenso dentro de casa, a responsabilidade era toda nossa. Então o pessoal está de parabéns aí que bateu, o Vitor mais uma vez muito bem defendendo. Copa do Brasil é assim, ela é difícil, né? Então, bom, vamos preparar melhor para quem sabe nas próximas etapas aí a gente não sofra tanto, passe com um pouco mais de tranquilidade. Depois do dia de ontem, foi um dia de muito pesar para a gente no clube, que perdeu um diretor e muitos perderam um amigo. E acho que a gente viu a comoção, o Brasil inteiro se comovendo com a pessoa que era. E até primeiro lugar, dedicar essa vitória, a gente dedica, o clube dedica essa vitória ao Bebeto, à família. E a FIFA prorrogou a suspensão de Marco Polo Del Nero até o mês de abril. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai continuar banido das atividades relacionadas ao futebol por mais 45 dias. O comunicado foi emitido pela colombiana Maria Cláudia Rojas, presidente da Câmara de Investigação do Comitê de Ética da FIFA, que prorrogou o afastamento do cartola brasileiro. Em dezembro, Del Nero foi banido preventivamente por 90 dias. Com a prorrogação do prazo, a FIFA pode punir definitivamente o cartola até o final de abril. O paulista era homem de confiança de José Maria Marim, ex-comandante da CBF, preso em maio de 2015. Assim como Marim, ele é acusado na Justiça dos Estados Unidos
suspeitos de participar de um esquema de recebimento de propina com cartolas da América do Sul. Desde a prisão de Marinho, ele nunca mais deixou o Brasil. Apesar de a FIFA ter afastado o Cartola desde dezembro, o dirigente ignora a punição imposta pela entidade. Na semana passada, Marco Polo selou a eleição do seu diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, para o seu lugar. Com o apoio de 25 das 27 federações, Caboclo será candidato único na eleição de abril. Para se ter uma ideia, Del Nero foi investigado por uma CPI que encerrou os trabalhos em dezembro de 2016 de forma inconclusiva. 2 relatórios divergentes foram produzidos pela comissão. O texto oficial do senador Romero Jucá, que não pediu nenhum indiciamento. Já o relatório alternativo, de autoria do senador Romário, pediu o indiciamento de Del Nero, Marim e Ricardo Teixeira. Nenhum deles foi para frente. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações e também esta edição você pode rever acessando o nosso portal mbnews.tv.br. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Centro Administrativo. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar o Centro Administrativo de Paracatu. Dinamismo, facilidade, eficiência e economia são alguns dos benefícios diretos do Centro Administrativo. Em um único local, o cidadão terá acesso a todos os órgãos e setores da administração municipal, trazendo agilidade e comodidade para todos. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores, bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro.
Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho.